nos adoecer ou não nos deixar doentes na nossa caminhada em direção ao céu. Provérbios, então eu quero ler Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo, sobre o quê? Tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na tradução King James diz: porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. A palavra coração aqui neste versículo não está aqui falando deste órgão que nós temos aqui no nosso corpo, que bombeia sangue para todas as partes do nosso corpo. Não é coração aqui como órgão do corpo. A palavra coração aqui nesse texto é a totalidade do ser, é a totalidade do nosso ser. Então o coração aqui não é este órgão físico vital para a sobrevivência humana, mas a palavra guarda o teu coração está falando do seu ser interior, da totalidade do seu ser, que nesse contexto aqui inclui toda a nossa composição, espírito, alma e corpo. Quando a Bíblia Sagrada, alguns já nos ouviram aqui ensinando por muitas vezes sobre esse assunto, fala de coração nesse contexto aqui, dentro da cultura judaica, do pensamento oriental. Na verdade está falando da totalidade do ser, da parte mais íntima do homem, daquilo que faz você saber quem você é, como pessoa, como ser. Todos nós sabemos que nós somos o único ser dentro da criação divina, no reino animal, vegetal e mineral, que tem a capacidade de pensar, discernir, sentir, falar. Somos, dentro da criação de Deus, o único que é capaz. Por isso nós, os seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. E vou introduzir esta ministração trazendo aqui um resumo das duas últimas ministrações. Nós estudamos, nós aprendemos aqui que o homem formado por Deus, ele é composto de três partes distintas, espírito, alma e corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, abra aí, 1 Tessalonicenses 5 e versículo de número 23, vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo faz aqui pelo Espírito Santo? Ele pega a palavra coração, que está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e ele destrincha, como diz lá no Nordeste, essa palavra, dizendo: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente na caminhada da vida, nós não pensamos na definição do homem dentro desta hierarquia, espírito, alma e corpo. Geralmente a gente pensa no corpo, alma e espírito, quando dá, Eu digo sempre que o ser humano, ele precisa se realizar em 4 áreas da sua vida. Primeiramente, nós precisamos nos realizar espiritualmente, ou seja, nos preencher em Deus. Depois nós precisamos nos realizar fisicamente, ter saúde. Quando Satanás tentou ou discursava com Deus acerca de Jó, na segunda tentativa de colocar Deus contra Jó, tentar colocar Deus contra Jó, diz: toca nele e verás que ele blasfema de ti, porque tudo quanto o homem tem, ele dá pela sua saúde. Então o homem pode ser a pessoa mais rica da terra, se ele ficar doente, se for necessário, ele gasta toda a sua fortuna para adquirir saúde. Então
a segunda área da vida que nós precisamos nos realizar. Depois, emocionalmente, né? Encontrar alguém que complete o outro. E por último, deveria ser materialmente. Mas geralmente essa ordem é invertida. O ser humano primeiro tenta se realizar materialmente, deixa Deus em último plano, só busca Deus nos momentos de dificuldades, nas problemáticas da vida. Deus fica por último. Então ele busca se realizar materialmente, depois emocionalmente, perde a saúde para conquistar essas duas coisas. Depois, por último, quando tudo está na dificuldade, está na beira do abismo, aí às vezes a pessoa decide buscar a Deus. Mas na verdade, nós deveríamos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, né? Se Deus te preenche, nada te falta. Mas Paulo, ele vai usar da forma correta, porque nós já ministramos aqui que o espírito sem Deus está morto, e quando Deus colocou o espírito no homem, Deus colocou o espírito para governar o homem. Porque se o espírito do homem tem intimidade com Deus, relacionamento com Deus, inevitavelmente esta intimidade com Deus nos leva a ter domínio sobre nossas emoções, pensamentos e sentimentos, que são faculdades da alma, que consequentemente também direcionam os sentidos do corpo para não fazer a vontade da carne, mas para fazer a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, falando dessa plenitude, dessa completude, dessa totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo, que tem que ser conservado irrepreensível. A palavra irrepreensível aqui no original é sem mancha, sem mácula, sem ruga. Há coisas de que a pessoa não tem de que se envergonhar quando tiver que se apresentar ao Senhor. É o significado da palavra irrepreensível, portanto irrepreensível para a vinda do Senhor. Todos nós sabemos que o corpo é distinto, com suas faculdades, visão, audição, olfato, paladar e tato. São chamadas de instintos naturais. Eles se comunicam com o mundo exterior e comunicam-se com o cérebro através do sistema nervoso, que por sua vez responde ao corpo. Então, quando nós temos contato com as coisas deste mundo, através dos 5 sentidos, todo o nosso corpo tem milhões e milhões e milhões de células nervosas, que transmite uma mensagem para o cérebro que ele processa a mensagem que recebeu, decide, discerne, julga e toma uma decisão. São, como disse aqui, os instintos naturais que se comunicam com o mundo exterior. O espírito do homem possui mas pelo menos 2 faculdades principais: fé e consciência. Não existe fé na alma. É por isso que Deus não aceita culto só de emoção, né? Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração. O coração aqui, quando Jeremias fala lá em coração, lá está falando da alma agora. É por isso que você tem que pelo menos estudar um curso básico de teologia, para quando estudar hermenêutica, que é uma lição que a gente estuda na teologia, saber definir uma palavra, onde ela está colocada na Bíblia e qual é o seu significado. Porque a palavra alma na Bíblia, por exemplo, dependendo de onde ela está colocada, tem vários sentidos. A palavra coração também da mesma forma. A palavra paz também tem vários, dependendo de onde está colocado. E ali no versículo de Jeremias, enganoso é o coração, está falando das emoções. Por isso que Deus não aceita culto na emoção, apesar de todo culto que é feito no espírito, ou com espírito e com verdade, tem que ter emoção. Aquilo que não tem emoção é rígido, não presta, tem que ter emoção. Mas essa emoção tem que ser equilibrada, tem que ter controle. Portanto, não existe fé na alma. A fé é uma faculdade do espírito. É por isso que Deus, você já sabe, que Ele só aceita a adoração se for em espírito, ou seja, se for com as faculdades do espírito, porque é a parte do homem que se comunica com Deus. Então, o espírito possui 2 faculdades principais: fé e consciência. Quando o rico ele desceu ao inferno e ele viu a Lázaro no seio de Abraão, o que aconteceu ali? Lembrou-se, Abraão, ele apelou para a consciência do rico. Quando o rico disse para Lázaro, pai Abraão,
manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me coloque na língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aí o Abraão apelou para a consciência do rico: lembra-te que tu recebeste somente bens e Lázaro somente males. Ou seja, é uma coisa que a pessoa que for para o lago de fogo, no juízo final, condenado, que mais vai doer na vida de uma pessoa que estiver no lago de fogo e no inferno, quem está no inferno já está doendo, mas quem for depois para o lago de fogo, é a consciência. A dor da consciência nunca irá se apagar da vida de um perdido, daquele que for estar no lago de fogo. Ele se lembrará de todas as oportunidades que ele teve na terra de servir a Deus e ser fiel e morar no céu, mas jogou fora pelas suas escolhas que fez. A consciência é uma faculdade do espírito, e elas se identificam o ser religioso do homem. É a natureza espiritual do homem que dota o homem de capacidade de exercer uma perfeita comunhão com Deus. A perfeita comunhão com Deus só se dá no âmbito do espírito. E a alma tem mais alguns, mas pelo menos as três principais faculdades da alma é intelecto, sentimento e vontade. O intelecto é a parte da alma que pensa, que raciocina, que decide, que julga, que conhece, e usando a imaginação, a memória e a razão, o intelecto toma as suas decisões. Mas eu quero falar de uma faculdade da alma que está aqui das três, que é os sentimentos. O sentimento é o que faz do homem um ser emotivo. E o sentimento é a parte da alma que faz a pessoa sentir as grandes emoções da vida. É através dos sentimentos que nós sentimos alegria, gozo, paz, prazer, que nós sentimos tristeza, descontentamento, pesar, felicidade. Tudo aquilo que nos move é abstrato, mas nós sabemos que é real, no sentido de dar ao homem emoção e contentamento, faz parte do sentimento, que é a faculdade da alma. Agora, quais sentimentos? Vou falar pelo menos de 4 aqui esta noite, que nós não devemos alimentar, porque podem destruir a nossa vida espiritual, podem destruir a nossa vida com Deus. E se alguém se identifica com algum deles, precisa buscar a cura de Deus, se curar, ser restaurado, ser curado destes sentimentos, que com certeza é um bloqueio na vida de todo aquele que tem, aquela que tem e que possui. Então, o primeiro deles, amargura. Diga comigo, amargura. Amargura é uma característica da pessoa desgostosa ou com desgosto. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que se torna derrotista. Uma pessoa amargurada, ela deixa de ser responsável por si mesma. E uma pessoa que vive uma vida amargurada, ela sempre vai assumir o papel de vítima. Ela nunca é culpada de nada. Sempre quem é culpado são as pessoas que estão ao seu redor. Uma pessoa que vive amargurada, repito, ou carrega amargura na sua vida, na sua alma, carrega este sentimento, é uma pessoa que vive sempre desgostosa. Uma pessoa amargurada, ela nunca está contente com nada. As coisas não lhe faz feliz, aquilo que ela conquista não lhe dá alegria, não lhe dá felicidade. Eu aprendi, irmão, na caminhada da vida, que a gente tem que comemorar até as pequenas conquistas. Às vezes uma pequena conquista que nós adquirimos na nossa vida é o primeiro passo para uma grande conquista. Mas existem pessoas que não alcançam grandes conquistas porque elas não sabem valorizar as pequenas conquistas. E geralmente quem não consegue, quem não sabe valorizar as pequenas conquistas, são pessoas que vivem desgostosas da vida. São desgostosos ou desgostosas com tudo na vida. Nada lhe faz feliz e nada lhe dá contentamento. Eu já falei aqui pregando e vocês já me ouviram, e não custa nada repetir. Você sabia que Deus gosta de repetir as coisas? Pode ler a Bíblia que você vai ver que há vários livros na Bíblia repetindo a mesma coisa. Quando Deus fala, quando Moisés
Deus escreve tudo o que acontece com o povo em Números, Êxodo e Levítico, 3 livros. Aí Deus repete tudo de novo no livro de Deuteronômio, tudo novamente Deus repete. Essa repetição é estratégica, é pedagógica, para trazer conhecimento, e às vezes não para trazer o aprendizado que você já adquiriu, mas para lembrar um aprendizado que você já está esquecendo. Entendeu? Então, eu disse aqui pregando muitas vezes que não existe ninguém na terra que vive num estado de felicidade permanente. Não existe, irmão. Felicidade geralmente são momentos que nós vivemos por uma conquista, por algo. Então você tem momentos de felicidade que não são grandes ou muitos, ou a maioria. Eu já expliquei aqui que é comprovado cientificamente que a grande maioria dos nossos dias que nós vivemos na terra são iguais. A grande maioria dos dias são iguais, um dia igual ao outro. Temos dias de felicidade e dias maus, dias difíceis. Assim, resumidamente, é a vida do ser humano. Mas existe uma coisa que eu considero na Bíblia, e você já me ouviu falar, mais importante do que a felicidade, é o contentamento. Porque se eu estiver contente com aquilo que eu conquistei, com aquilo que Deus me deu agora, hoje, certamente, inevitavelmente, eu também estarei feliz, porque eu estou contente. Paulo disse isso: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por que Paulo aprendeu a estar contente? Porque Deus era quem completava Paulo. Ele disse: porque tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu tenho, é Ele que me fortalece. Se eu não tenho, Ele também me fortalece. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. Mas uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa desgostosa. É uma pessoa que não tem alegria, que não tem nem contentamento. Uma pessoa amargurada se torna uma derrotista, um derrotista, e deixa de ser responsável por si mesma, assumindo um papel de vítima, e todos ao seu redor são culpados. Se você ler a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, você vai encontrar lá a história de Noemi, né? Noemi, cujo nome significa agradável, ela retornando das terras de Moabe, quando ela entra na cidade, as mulheres dizem: não é esta porventura Noemi? Não é esta porventura a agradável? Ela disse: não me chame de agradável, chamai-me de amargura, chamai-me de Mara. Eu sou uma mulher amargurada. Todo quem conhece um pouco de cultura bíblica sabe que o nome da pessoa na Bíblia sempre definia o destino da pessoa, e o significado do nome dela era agradável. Então, na verdade, esse deveria ser o seu destino. Ela passou por um momento difícil na sua vida, é claro, perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas em quem Noemi colocou a culpa? Se você vai descobrir aí no versículo 20, que ela vai dizer assim: não me chame de amargura, não me chame de Noemi, agradável, chamai-me de Mara. Porque aí ela coloca a culpa em Deus, porque o Todo-Poderoso me tratou com amargura. Então, em quem ela coloca a culpa? A culpa foi do marido dela, a culpa foi de Abimeleque, porque decidiu sair de Belém, casa de pão, para ir para um lugar, uma terra de pagãos, para a terra dos Moabitas, um povo que não servia a Deus. E inevitavelmente toda escolha errada tem suas consequências. Existem pessoas que não estão passando dificuldades na vida, não é porque Deus está provando, porque se Deus está te provando, é porque Deus tem certeza que você vai passar pela provação. Deus não permite o crente ser provado e nem ser testado além daquilo que ele pode suportar. Agora, existem coisas que não é Deus te provando, existe coisa que é consequência das decisões erradas que você vive tomando na sua vida. E inevitavelmente, toda semente, já disse isso aqui numa ministração, toda semente produzirá uma colheita maior do que a semente que você plantou. Toda semente plantada produzirá uma colheita maior do que aquilo que foi plantado. Então o erro foi de Abimeleque, de ter ido e sofreu as consequências,
Mas em quem Noemi vai colocar a culpa? Ela vai colocar a culpa em Deus. Uma pessoa amargurada, ela não consegue reconhecer sua situação, e ela começa a colocar a culpa nas pessoas. A culpa é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é dos filhos, a culpa é do vizinho, a culpa é de fulano, a culpa é da família de fulano. Então ela nunca reconhece a sua condição para ser curada, para ser tratada, para ser tratado, para ser curado, mas sempre está colocando a culpa em alguém. Muitas coisas podem produzir amargura no coração de uma pessoa, sim ou não? Muitas coisas podem produzir amargura no coração de uma pessoa. No Salmo 73 e o versículo de número 21, abra aí o Salmo 73 e versículo de número 21, o salmista vai dizer assim: quando o meu coração estava amargurado, no meu íntimo curti a inveja. Olha só, a amargura no coração do salmista trouxe um outro sentimento que nós vamos já falar dele um pouquinho, mas vamos falar. Mas ele vai dizer aqui, na tradução King James diz assim: quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja. Mas aqui na tradução mais antiga nossa, comum, diz assim, versículo 23, não, 21, diz assim: o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Ou seja, o coração do salmista estava amargurado, estava azedo. Então ele está dizendo aqui que enquanto ele decidiu curtir a inveja dos ímpios, o que aconteceu? Ele passou a ser um homem amargurado. Nós já falamos um pouco aqui sobre ele no culto passado, que ele começou até mesmo a desdenhar da sua condição de santidade que ele vivia. Em vão purifiquei meu coração e em vão lavei as minhas mãos na inocência. Ou seja, de que adiantou tanto tempo eu ser crente, ser fiel a Deus, tentar viver uma vida de santidade, se o ímpio vive melhor do que eu? Ou seja, quando ele começou a alimentar a amargura no coração, ele começou até mesmo a desdenhar das suas práticas de vida com Deus. Ou seja, já não acreditava mais que era valioso continuar sendo fiel a Deus até o fim. Eu quero dizer para você, meu irmão, que independente de qualquer coisa nesta vida, vale a pena ser fiel ao Senhor até o fim da sua vida e da sua jornada. Lá em Hebreus, no capítulo 12, abra aí Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, o escritor aos Hebreus vai dizer: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Faça o que, irmãos? Se prive da graça de Deus, ou seja, impedido de receber a graça de Deus. E por que a pessoa se priva? Aí ele vai dizer aqui, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Uma pessoa amargurada, a tendência é contaminar outras pessoas. Uma pessoa amargurada na igreja, uma pessoa amargurada numa comunidade, a tendência é esta pessoa chamar pessoas que estão mais próximas a elas e passar para essas pessoas a mesma amargura que ela está carregando, em detrimento da obra, do reino, da igreja, das pessoas e assim por diante. Então o escritor aos Hebreus está orientando a todos nós cristãos ter cuidado para não sermos privados da graça de Deus, sermos impedidos de sermos participantes da graça. Porque na verdade, meu amado irmão, só existe uma coisa que nos sustenta na terra, é a graça do Deus Todo-Poderoso. Quando Paulo estava com seu espinho na carne e pediu a Deus para tirar o espinho, Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então graça ali não é só a graça desse texto de Paulo, não é a graça lá de Efésios 2, somos salvos pela graça, favor. Não, graça ali é poder e suficiência para vencer as tribulações e as dificuldades da vida. Deus está dizendo para Paulo. Só que uma pessoa amargurada, ela vive privada da graça de Deus. E Paulo está dizendo aqui, Paulo não, o escritor aos Hebreus, porque não sabemos quem escreveu esse livro,
Nós temos que ter cuidado, não é com a amargura, quando ela já se torna uma árvore na nossa vida, não. Ele está dizendo aqui que nós temos que ter cuidado com a amargura quando ela está criando raiz, meu irmão. Raiz. Nenhuma raiz de amargura, diz aqui o texto, brotando vos perturbe. Porque eu não, pela definição da palavra amargura e pelos exemplos bíblicos, você vai descobrir, vai perceber que uma pessoa que vive amargurada, ela não consegue adorar a Deus direito. Ela não consegue servir a Deus direito, ela não sente a Deus direito. Porque o Espírito Santo, irmão, ele não divide o lugar de um coração com esse tipo de coisa. Entendeu? Mas, aqui, quando a amargura nasce, cresce, ela destrói tanto a nós mesmos, como destrói aos outros também. Então tenha que ter cuidado com esse sentimento. Fala aí para o irmão, tenha cuidado com a amargura, irmão. Tenha cuidado com o passado que te feriu, que te magoou. Passado é passado, irmão. Verdadeiro crente não vive de passado. O verdadeiro cristão, irmão, aquele que tem a plenitude do Espírito, ele faz como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para as coisas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Glória a Deus. Mas há uma promessa na Bíblia para os amargurados. Vamos ler? Isaías capítulo 61, livro do profeta Isaías, capítulo de número 61 e versículo de número 1. Há uma promessa na Bíblia para os amargurados. O texto diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria no lugar da tristeza, veste de louvor no lugar do espírito angustiado, a fim de que sejam chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Então a profecia está dizendo que Deus quer nos dar veste de louvor, veste de alegria no lugar da veste de tristeza, e um espírito alegre no lugar de um espírito amargurado e no lugar de um espírito angustiado. Oh, glória ao nome de Jesus. E essa profecia já se cumpriu em Cristo e está se cumprindo na igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Outro sentimento que pode te destruir ou nos destruir, a inveja. Diga comigo, inveja. O que é inveja? Inveja é o desejo de possuir o bem que o outro possui, que o outro desfruta. Já falei muito aqui sobre a inveja, que às vezes o invejoso, até ele já tem condições de comprar aquilo que você tem, mas ele não quer comprar, ele quer o que você comprou. O invejoso é assim, ele tem o desejo de ter o que o outro tem, mesmo ele já tendo, ela possuindo, já tendo, ou às vezes tendo condições de adquirir. Mas o invejoso, ele não quer, mesmo tendo condições de adquirir, ele quer o que o outro tem. Então não, me diga quanto é quanto é que eu pago. Se for 10 mil eu te dou, mas eu quero esse aí, não quero outra não. Não, mas eu te digo quando eu comprei. Não, mas eu quero esse aí. Olha o que diz Provérbios capítulo 14 e versículo de número 30. Provérbios capítulo de número 14 e versículo de número 30. Provérbios capítulo 14 versículo 30 diz assim: a paz de espírito é saúde para o corpo. Olha isso aí, irmão. Você sabia que existe muita enfermidade no corpo que é um problema do espírito ou um problema da alma e não do corpo? O corpo está apenas materializando um sentimento ruim que tem dentro da pessoa, e este sentimento ruim é trazido
é trazido para o corpo, é manifestado no corpo através de doenças e enfermidades. A Bíblia, você acredita que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, sim ou não? Então, se a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, eu também acredito, então isso aqui é uma regra espiritual. O texto está dizendo: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. A inveja corrói como um câncer. Então veja bem que quando um crente ele tem paz de espírito, ele também tem saúde física. É o que Salomão está dizendo. Se você tem paz de espírito, irmão, e todo crente era para ter paz de espírito, porque uma coisa é nós vivermos momentos de guerras na vida, isso é inevitável, mas nós temos o príncipe da paz. Ou então você aceitou o príncipe da paz, ou você não aceitou o príncipe da paz. Porque Jesus Cristo foi ele quem disse: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Oh, bendito seja o nome de Jesus. E a paz de Cristo não é aquela que faz aqui a caminhada pela paz todo ano, não. A paz de Cristo ela é interior, ela é de dentro para fora. Paulo escreve lá nos Filipenses dizendo assim: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz de espírito dá saúde. Às vezes tem pessoas que não vai ser o médico que vai te curar, que não vai ser o medicamento que vai te curar. Tem crente, tem pessoas que o que vai te curar é você, na verdade, ter paz de espírito dentro de você, porque a paz de espírito produz saúde para o corpo, diz a palavra de Deus nesta noite. Só que a inveja, diz o texto aqui, é como um câncer. Aqui diz é podridão nos ossos, né? Irmão, câncer nos ossos não é brincadeira não, né? É como podridão nos ossos a inveja. Então, a inveja, nós já falamos, mas vamos falar de novo. A inveja quase desviou um homem de Deus. Quase desviou quem? Um homem de Deus. Asaf era um homem de Deus. Asaf tem vários hinos escritos nos Salmos, inspirados pelo Espírito de Deus. Você sabe quem era Asaf? Asaf era um cantor cantor principal. Ele era um dos 3 maiores maestros do templo de Salomão. Tinha Asaf, Jedutum e Obed-edom. Eram os 3 principais maestros da orquestra de levitas que cantavam no templo. E o texto diz que eles profetizavam com a harpa quando eles tocavam. Imagine profetizar tocando. Ele era um homem de Deus. Mas em um determinado momento da sua vida, Asaf foi tomado pela inveja. Asaf começou, já falei isso aqui no outro culto, começou a olhar para a vida do ímpio, a prosperidade do ímpio. E ao olhar para a prosperidade do pecador, do ímpio, daquele que não tem Deus, que às vezes você vê uma pessoa andando num carrão aí, você não sabe nem qual foi a origem daquele carrão. Ué. Às vezes a pessoa está enfiada no tráfico até o pescoço. Está andando no carrão aí, rapaz, o ímpio andando num carrão. Podia ser eu sou filho de Deus, por que eu não ando? Não, filho de Deus também anda de jumento, anda de bicicleta, anda a pé. Você não vai deixar de ser filho de Deus porque você não tem um carrão não, irmão. Aí eu já vi muito crente dizer assim: mas eu sou crente. Um dia um rapaz falou para mim, eu novo convertido, ele já crente há muitos anos na igreja, já era diácono. E ele falou para mim: não, Arnaldo, eu vou deixar de ser crente porque eu trabalho na minha vida, só tenho o necessário. Aí eu vejo aí os ímpios só prosperando. Asaf fez isso também, e era um homem de Deus. Então tem crente que às vezes na sua vida vai ter esse tipo de crise de identidade. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho e minha filha: quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar qual foi o carro que você andou. Deus não vai perguntar qual foi a casa que você morou. E quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar quanto você tinha na conta bancária. Quando você chegar no céu, o que vai valer é o quanto você foi fiel aqui na terra e adorou a Deus. Deus pode muito bem dar a um crente prosperidade. Não é pecado um crente ser próspero, não.
não é pecado, desde que nunca a prosperidade tome o primeiro lugar no seu coração. O salmista disse assim: se as tuas riquezas aumentam, não coloque nelas o coração. E Salomão também escreveu: aonde aumenta as riquezas, também aumenta aqueles que comem dela. Porque quanto mais a pessoa melhora o nível de vida, mais ela tem que trabalhar para manter aquele nível de vida. E esse às vezes tem sido o problema de muita crente dessa igreja aqui. São todos não, mas muito. Que Deus prosperou. E hoje a prosperidade material para eles é prioridade. É prioridade. Existe muito crente, irmão, infelizmente, me perdoa a sinceridade, muito crente que está enquadrado no convite do banquete das bodas. O rei mandou perguntar: o banquete está pronto, está tudo preparado e os cevados estão mortos, vinde às bodas. Mas o que eles disseram? Fala para o rei que eu não posso ir. Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentar. Eu comprei um campo e não tenho tempo de ir no culto não, porque eu tenho que olhar para a fazenda, eu tenho que olhar para a rocinha lá, comprei um campo e preciso ver. Ou então eu vou para uma festa de casamento, casei-me e não posso ir. Vida social, ou seja, as pessoas prosperam, é a vida social, as festas, os aniversários, os shoppings da vida, as viagens, vale mais do que cultuar, do que adorar. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso aí não é nada. Prosperidade é só a casca, o caroço mesmo é vida com Deus, é vida com o Deus Todo-Poderoso. Então, se Deus te abençoar com prosperidade, glória a Deus. Se a igreja prospera, igreja povo, a obra prospera. Mas nunca deve tirar o primeiro lugar de Deus da sua vida. E se você, na verdade, sempre tiver uma vida mediana aqui na terra, porque preste atenção aqui, eu vou dizer uma coisa, uma verdade, uma lei espiritual que está na Bíblia, que todo mundo quando nasce, Deus já dá para ele aquilo que é o necessário para ele viver na terra. Então nem todo mundo vai ter nível de prosperidade igual a todo mundo, nem todo mundo vai ter uma vida média, de classe média. Vai ter gente que vai viver sempre numa vida no limite. Está escrito lá em Deuteronômio, Números: sempre haverá pobres na terra, sempre. Agora, ser pobre na terra não significa ser pobre no céu. Porque quando Deus escreve para a igreja de Esmirna, Deus diz assim: diz que tu és pobre, mas eu digo tu és rica. Enquanto a igreja de Laodiceia dizia: rica sou e de nada tenho falta, Deus olha e diz: eu digo que tu és pobre, miserável, cega e nua. Hoje nós vivemos num tempo de troca de valores, até no meio cristão, troca de valores. Mas aprenda uma coisa nesta noite, você é inteligente, Deus te deu inteligência para isso. Aprenda uma coisa: rico para Deus é quem Deus supre sua vida e preenche sua alma. Bendito seja o nome de Jesus. Então não tenha inveja dos ímpios, irmãos. Não tenha inveja dos ímpios. Seja fiel a Deus, em nome de Jesus. Amém? Terceiro sentimento que pode destruir, diga mágoa. Mágoa. O que é mágoa? Mágoa é desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras, causa tristeza e pesar. Uma pessoa que tem mágoa, o seu semblante ele muda. A Bíblia Sagrada diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Mas uma pessoa que carrega mágoas, tem o desgosto recolhido, ela transparece isso no seu semblante, transparece isso nas suas palavras, causa tristeza e pesar. Preste atenção, isso aqui é um dado científico. A ciência diz que quando guardamos mágoas, o nosso cérebro produz substâncias químicas e hormônios ligados ao estresse, que limitam as nossas ações e prejudicam o nosso bem-estar. Então, quanto mais mágoa uma pessoa guarda, mais estressada esta pessoa é. Quanto mais mágoa uma pessoa guarda, mais doente emocionalmente esta pessoa fica, porque a mágoa faz com que libere substâncias químicas e hormônios
que faça com que a pessoa fique cada vez mais estressado. E às vezes o estresse não é o resultado de uma correria da vida. Às vezes o estresse é resultado de uma vida, de um coração, de uma alma cheia de mágoas. Um psiquiatra americano, Fred Luskin, diz que uma pessoa com mágoa é como um aeroporto que está com tráfego aéreo congestionado. Cada avião que fica no ar é comparado a uma mágoa que, enquanto não pousa, fica exigindo energia e exaurindo recursos. Assim, uma pessoa que não se liberta, não se cura da mágoa. É como um avião que chegou no aeroporto, está congestionado, a pista está ocupada, ele não consegue pousar, então ele tem que ficar dando voltas na cidade, gastando combustível, gastando energia, gastando tempo, exaurindo as forças. Assim a mágoa, assim a pessoa que guarda mágoa no coração. Se você deixar e você quiser, Deus pode curar você esta noite, meu irmão e minha irmã. Assim fica a mente de uma pessoa com mágoas. Liberte-se da mágoa, perdoando. Diga comigo: liberte-se da mágoa, perdoando. Pois todas as vezes que você conta para alguém o que aconteceu, os mesmos sentimentos são desencadeados. Se você não se libertar da mágoa, toda vez que você lembrar, toda vez que você contar, toda vez que você falar, os mesmos sentimentos vão ser desencadeados e vão te adoecer cada vez mais. Você vai ficar cada vez mais doente. A mágoa, ela desencadeia 4 sentimentos negativos. Quantos sentimentos? 4: rancor, raiva, tristeza e ódio. Não tem como uma pessoa que vive cheia de mágoa ser feliz, ser contente. Então a mágoa, ela desencadeia 4 sentimentos negativos: o rancor, a raiva, a tristeza e o ódio. Eu vou falar de um deles, o último, que é o mais nocivo. O ódio é um sentimento intenso de raiva e aversão. O ódio, ele paralisa e causa uma interrupção na capacidade de pensar. Afeta não só os sentimentos, mas também a razão, a ponto de levar a pessoa que carrega o ódio a fazer coisas inimagináveis. Diga comigo: o ódio enegrece a alma. Uma alma que carrega o ódio, ela é uma alma que está em trevas. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai falar da situação dos ímpios, da condição dos ímpios, e vai falar lá que a condição dos santos é diferente da condição dos ímpios. Aí ele vai dizer lá que o ímpio antes vivia entenebrecido no entendimento. Entenebrecido aqui, ou seja, com a mente em trevas. E mente é alma. Então a alma, uma pessoa que alimenta ódio, rancor, está enegrecendo esta alma está na escuridão. Porque para alguém estar na escuridão não precisa apagar a luz não, irmão. Basta a alma estar em trevas. A Bíblia fala sobre isso, na questão dos olhos. Se os teus olhos forem bons, toda a tua alma terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas, escuridão. Fala da escuridão da alma. Eu já orei por pessoas endemoniadas que diziam assim: me ajuda, porque eu estou em escuridão. Porque é isso que acontece com uma pessoa que está possuída por um demônio, ou que está debaixo de uma opressão demoníaca. A minha alma está na escuridão, pastor, me ajude. Mas não é possível que alguém que diz que tem Cristo, alguém que diz que tem Jesus na sua vida, viver com a sua alma na escuridão. Porque Jesus Cristo diz assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas.
Jesus, ele curou um cego para ensinar essa lição, um cego de nascença. E quando ele curou o cego de nascença, ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. O amar ou odiar, irmão, é uma decisão. Amar ou odiar é uma decisão. Olha, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer. Para quem carrega esse tipo de coisa aqui, raiva, rancor, tristeza e ódio, não se pode atirar na cara de quem se odeia o ódio que se processa, porque o ódio foi você quem processou. Você tem a opção de liberar perdão, ficar livre, ou tem a opção de escolher carregar esse sentimento. Então você não pode jogar na cara de quem se odeia, se pode atirar na cara de quem se odeia o ódio que se processa, né? Josué Gonçalves diz que viver carregando ódio, rancor no coração é como você colocar veneno no copo para beber e achar que é o outro quem vai beber. Então, amar ou odiar é uma decisão. Por isso só você pode apagá-lo. Só você pode apagá-lo. O conselho bíblico, irmão, em todos os casos, amargura, rancor, mágoa e ódio é um só. Diga comigo, é um só. Diga, liberar perdão. Liberar perdão. Libere perdão e afaste-se. Afaste-se das coisas que te deixam doente. Afaste-se das pessoas que te deixam doente. Mas afaste-se perdoando, liberando perdão. Quando Jesus, irmão, quando Jesus disse para Pedro que tinha que perdoar o seu irmão até 70 vezes 7, ele estava falando de perdão infinito. Porque ninguém peca contra outra pessoa num dia 490 vezes. Então ele usa uma cifra para falar de perdão infinito. E se você não consegue perdoar, no término dessas ministrações, irmão, que nós estamos fazendo, nós vamos encerrar com um culto, o último culto, que vai ser o culto do perdão, num domingo à noite, antes de terminar o ano de 2022. Eu sei que Deus está me direcionando para ministrar essas ministrações sobre cura, e nós vamos encerrar no último culto de domingo, antes de terminar 2022. Nós vamos fazer um culto aqui no domingo à noite, e nós vamos fazer o culto do perdão. É claro que quando eu digo vamos dar uma nomenclatura ao culto, mas ninguém vai ser obrigado. Você vai perdoar se você quiser quem você precisa perdoar, né? Às vezes tem alguém na mesma condição de Noemi, colocando a culpa em Deus, né? O Todo-Poderoso foi quem fez isso, por isso que eu sou amargurada. Libere perdão, até porque o crente que não perdoa não vai para o céu. Não vai, irmão, é bíblico, não é eu que estou dizendo, não é porque eu não quero, não, o pastor Arnaldo não quer, não. É porque Jesus disse lá em Marcos 10: se você não perdoar as ofensas, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa, você não pode orar o Pai Nosso. Você não pode. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como é feita no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Você não pode. Outra coisa, nenhum crente pode chamar Deus de Pai se ele não consegue perdoar seu irmão. Sabe por quê? Porque Deus não tem neto. Viu, irmão Eunice? Deus só tem filhos. Deus não tem neto. Se Deus só tem filho, nós somos irmãos. Você não pode chamar Deus de Pai se você não perdoa seu irmão.
E irmão aqui tem várias instâncias, não só aquele que congrega contigo, salvo pelo mesmo Cristo, mas irmão também é ser seu semelhante, aquele que também foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é sério, irmão. Que vai ter de crente que vai perder a salvação por causa de falta de perdão, né? Perdoe, afaste, mas afaste-se perdoando. Diga comigo, quem perdoa fica livre. Amém. Outro sentimento, e a gente encerra: ansiedade. Diga comigo, ansiedade. Muito bem. A ansiedade está no topo da lista dos grandes males que afligem a sociedade pós-moderna. Hoje, muito mais do que a depressão, a ansiedade está no topo da lista de sentimentos que afligem a sociedade pós-moderna. A psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo, acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. A palavra ansiosos vem de um termo grego que significa distrair, ou seja, a mente segue em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. Jesus nos ensina em Mateus 6:25, abra aí Mateus capítulo 6 e versículo de número 25. Jesus nos ensina em Mateus capítulo de número 6 e versículo de número 25. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Então às vezes a pessoa está perdendo a paz, a alegria, a harmonia, preocupado com as coisas que Deus pode acrescentar à sua vida. Estou falando aqui do preguiçoso não. Preguiçoso é outra coisa. Falando daquele que vive ansioso, que não acredita que Deus é o Deus da providência. Deus é o Deus da providência, irmão. Deus é o Deus da providência. Oh glória. Isaac, quando estava subindo o morro com o seu pai Abraão, ele perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Bendito seja o nome de Jesus. Deus é o Deus da providência. Então Jesus nos ensina em Mateus 6:25 que quando você decide entregar a sua vida a Ele, quantos aqui entregou a vida a Jesus, irmão? De verdade. Ele está dizendo, quando você decide entregar a sua vida a Ele, você precisa aprender a confiar nele. Bendito seja o nome de Jesus. A ansiedade já é considerada o mal do século, 33%. Quanto? Eu perguntei quanto? Por cento da população mundial sofre de ansiedade. 33% da população mundial sofre de ansiedade. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país que tem a maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo. O povo mais ansioso do mundo é o brasileiro. Mas abra aí Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4 e versículo de número 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Pode ficar de pé comigo, lendo. O que diz aí? A igreja lê aí. O 6 e o 7. Pode ler todo mundo junto. Vai lá, 1, 2, 3.
está a receita, irmão. Receita é essa: não andeis preocupados, inquietos, ansiosos por coisa alguma. Agora o problema está aqui, ó. Para nós sermos curados da ansiedade, nós temos que fazer o quê? Tornar conhecida diante de Deus as nossas. Esse é o problema. O povo não ora mais. Esse é o problema. Mas que as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, através de 3 coisas: da oração, que mais? Súplica, e o que mais? Ação de graça. Tem crente que nem agradece nem mais pela comida. Tem crente, irmão, que a vida dele é igual bicho bruto. Quando a gente não era nem crente, católico ainda, aí a nossa mãe, o meu pai e minha mãe ensinavam a gente a rezar para dormir. Aí quando a gente deitava, para que não rezava, dizia assim: vocês são animal, está dormindo igual animal, dorme como animal e acorda como animal. Eu queria dizer: vocês nem oram para agradecer a Deus pelo dia que Ele te deu. Se perguntar aqui, você fosse sincero, quem ora pela comida ainda? Quem vai deitar e dorme, agradece a Deus quando levanta. A ingratidão hoje é terrível. E se tem uma coisa que entristece Deus, é a ingratidão. É ingratidão. A pessoa amanhã se vive, mas para que eu amanheci vivo? Devia ter morrido. Então morre logo aí. Esses dias eu passei aqui na Praça JK. Aí eu vi um rapaz empurrando um outro numa cadeira de roda, todo atrofiado. Esse rapaz era todo atrofiado, os pés, as mãos, tudo atrofiado. Aí eu vi, eu disse: meu Deus, poderia ser eu no lugar desse rapaz. Eu não sou melhor do que ele. Aí vim o resto do caminho dando graças a Deus. Você quer aprender a agradecer, irmão? Pergunta se quer morrer, quer não. E às vezes a gente tem os 2 pés, a gente tem as mãos, a gente tem a vida, você tem saúde, tem força, mas você não é grato. Qualquer coisa você está murmurando, falando mal, achando ruim. A gente tem que aprender a ser grato. E na oração a Bíblia diz: oração, súplica e ação de graça. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer: e quando eu faço isso, irmão, aí a paz de Deus vem sobre o meu coração e Ele guarda meus sentimentos. A paz vem e diz assim: fica tranquilo, Deus está no controle. A paz vem e diz assim, Deus vem através do Espírito na paz da alma e diz assim: eu estou contigo, meu filho. Você está na luta, mas eu estou contigo. Você está na prova, mas você não está só não. Eu estou te sustentando pela mão, eu estou te guardando, eu estou te protegendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O cristão precisa permitir que a paz de Deus reine na sua vida e coração de tal forma que jamais a ansiedade permaneça. Não é? Todos nós passamos por picos de ansiedade, momentos de ansiedade, mas ela fazer morada. De tal forma, nós temos que ter a paz de Deus, de tal forma que jamais a ansiedade permaneça e faça morada. Esses, entre outros sentimentos, adoecem a alma e podem até mesmo matar. Você sabia que isso tem pessoas que estão morrendo aos poucos com essas coisas que nós ministramos aqui? Eu vou dar um exemplo para você. Abra aí 1 Samuel
capítulo 25. Versículo de número 25. Não, 35 ao 37. Diz aí, ó. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal. A quem? Nabal. A Nabal. Eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele. E ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. E se amorteceu nele o coração. Quem tem uma tradução que não amorteceu? Teve um mal súbito. Olha aí a tradução do menino. E amorteceu e ficou como pedra. O coração dele ficou duro como pedra. E aconteceu que passado 10 dias feriu o Senhor Nabal e ele morreu. O coração dele endureceu, que não tinha mais cura. Esse tipo de enfermidade pode matar, irmão. Então Deus nesta noite quer dar aos seus filhos veste de louvor no lugar de tristeza, espírito alegre no lugar de espírito angustiado. Eu vou esperar você orar, nós vamos orar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O melhor remédio é orar a Deus e permitir-se ser curado. O melhor remédio é orar a Deus e permitir-se ser curado. Vou repetir: o melhor remédio é orar a Deus. Mas libere o perdão, libere o rancor, peça para Deus te curar da mágoa, da amargura. Oh, bendito seja o nome soberano do Senhor. Deus quer que você levante a cabeça. Deus quer tirar a tristeza dessa face, desses olhos. Quer dar um brilho na tua alma, porque os olhos brilham quando a alma está bem. Oh, glória! Oh, eu vou esperar você adorar Jesus. Eu vou esperar você falar com Deus. Oh, Jesus, Deus da glória. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Não importa, irmão. Não que não importa, porque não importa a tua dor. Não que importa, porque não importa o teu sofrimento. Mas não importa no sentido de que, como as coisas aconteceram na sua vida. Às vezes a forma como você foi criado, como foi tratado. Jesus tem a cura, Ele é o médico. Ele é aquele que cura, é aquele que sara. Ele diz: não queres vir a mim para terdes vida. Você pode dizer assim: mas pastor, eu tive tudo na vida para não prestar, para não ser gente. Não tem problema, a grande maioria aqui também. Mas existem pessoas que decidiram não viver com um trauma do passado, com as mágoas e sofrimento do passado, carregando um fardo que Jesus já levou na cruz do Calvário. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o seu fardo pelo fardo de Jesus. Nesta noite, oh glória,
Imanarabacaxúria. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, nos trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, nos trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os doentes e enfermos são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar, curado, e em louvor te adorar. Só o coração sarado é que pode derramar diante do teu altar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, faça isso. Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei. Oh glória, veste de louvor no lugar de tristeza. Oh glória, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus.
ajudar esta pessoa a perdoar, a se libertar da mágoa, do rancor, da raiva, da ansiedade, curar da ansiedade. O Senhor tem poder, Pai, para curar da inveja, da amargura, de todo sentimento que pode nos destruir, que pode roubar de nós a oportunidade, Senhor, de estar em paz contigo. Que a tua paz, Senhor, seja árbitro em nossa vida. Quando alimentamos uma raiz de amargura, nos privamos da graça e não desfrutamos dos mistérios de Deus, das bênçãos de Deus. Somos impedidos, Senhor, de viver a plenitude do céu, a plenitude do Espírito, Pai. Nesta noite, Senhor, não podemos tomar a decisão pelo outro que aqui está. Cada um deve ou não, pode ou não, decide ou não mudar este comportamento, ser curado, ser sarado, restaurado. Meu Pai e meu Deus, tenha misericórdia destes ouvidos que ouve a palavra, mas não deixa ela penetrar, Senhor. Sara esta terra ferida, sara esta terra seca, sara esta terra, meu Pai, este coração, meu Pai, que está um caos, como dizem por aí, que se tornou uma terra de ninguém. O Senhor tem poder, porque está profetizado que o Senhor transformará o deserto numa terra fértil e produzirá rios no ermo. Oh glória! Meu Deus, esta alma que já não te sente mais, que já não te ouve mais, que já não se alegra mais em ti. Espírito de Deus, o Senhor nos é autossuficiente. Glória ao teu nome nesta noite, Pai, porque eu creio que o Senhor mudará condições e posições nesta noite, para a tua glória, para a saúde desta vida, desta alma, deste corpo. Deus Todo-Poderoso, opera o milagre, se assim o Senhor encontrar um lugar para operar. Em nome de Jesus nós ministramos a cura, a bênção, a restauração, porque o Senhor pode fazer, papai. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra, não a minha, a tua palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. A tua alma conhece as intenções e os pensamentos do coração humano. O Senhor vai aonde a medicina não pode ir. O Senhor penetra onde o homem não pode penetrar. Então nesta noite, Pai, dá um batismo de alegria e produz restauração nesta vida. Para a tua glória nós oramos, te pedimos, te agradecemos e já te damos graças pelo milagre, já te damos graças pela cura, já te damos graças pela restauração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos encerrar. Tem alguém no nosso meio que ainda não é crente, que aceitar Jesus esta noite como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que queira ficar crente em Jesus, ou já foi crente e está afastado, quer se reconciliar com Deus? Alguém que queira se reconciliar com Jesus, se tiver, tem uma mão ali, pode vir aqui, minha filha, nós vamos orar por ti, no nome de Jesus. Alguém acompanhe ela aí, acompanhe uma irmã, glória a Deus. Então um adolescente também, glória ao nome de Jesus. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Glória a Deus. Olha aqui, minha filha, para mim. Enquanto
enquanto você vinha ali, Deus me mostrou que a vida já te causou muitas decepções e muitas dores. Muitas pessoas em quem você depositou sua confiança te traíram. Mas é porque você precisava colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Deus vai restaurar sua vida se você deixar. E Deus vai te reconstruir de novo, de dentro para fora. Oh, glória ao nome de Jesus. Foi Deus quem te trouxe aqui esta noite. Tem mais alguém que quer fazer isto? Vamos orar então, vamos orar. Vamos orar por estas almas. Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos a oração do pecador sobre a vida desta criança, adolescente. E ministramos também, Senhor, sobre a vida desta moça, desta mulher. O Senhor é poderoso para restaurar sua vida nesta noite. Nós estamos aqui no teu hospital, no hospital de Deus. E o Senhor é o médico da alma. Em nome de Jesus, Senhor, perdoa os pecados, restaura sua alma, seu espírito, seu corpo nesta noite. Recebe esta decisão, Senhor, que foi tomada para ti, porque só o Senhor pode fazer isto, Pai. Teu sangue tem poder para regenerar, o teu espírito tem poder para curar e regenerar, o teu sangue para purificar de todo pecado. Receba, Senhor, esta noite esta decisão, meu Pai. Que o Senhor ajude estas vidas a permanecer firme na tua casa, em teus caminhos, servindo ao Senhor. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor opere o maior de todos os milagres sobre estas vidas nesta noite. Te pedimos isto, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Mariana, dê um abraço nela, dê um abraço nele aqui. Em nome de Jesus, você recebe essas vidas na família de Deus. Irmãos, nós vamos agradecer ao Senhor. Fique só um pouquinho aqui para a irmã Flávia pegar o endereço de vocês.